hoje eu estou aqui para falar do desejo sexual masculino. E por que eu trouxe esse assunto? Pouco tempo atrás eu vi que saiu uma matéria falando que o desejo sexual, as pessoas estão fazendo menos sexo, estão praticando menos sexo, os homens também estão. E aí eu fiquei pensando, será que foi esse prazer, esse desejo dos homens que caíram? Bom dia! Será que foi esse desejo dos homens que caíram ou não? Ou o desejo ainda existe? Quais são as causas para que isso esteja acontecendo? E aí eu fui buscar na literatura, entender um pouco mais esse desejo masculino. O que está acontecendo com você, homem? Você tem sentido também que seu desejo está diminuindo? O que tem acontecido? E aí, o que será que pode ser? Hormônios, emoções, rotina? Esse é o assunto de hoje que eu vim conversar um pouquinho com você. E para a gente entender um pouco do desejo sexual, a gente precisa separar o desejo sexual em dois pontos importantes. O desejo sexual, ele tem a parte psicológica por trás do desejo e a parte fisiológica por trás do desejo. Quais que seriam os fatores psicológicos que estão envolvidos atrás do desejo? As emoções, essa parte psicológica, as emoções, suas experiências anteriores relacionadas ao sexo, como que isso tem impacto no seu desejo, como é que está o seu nível de ansiedade, como é que está a sua autoestima, isso tudo são fatores psicológicos que influenciam diretamente no seu desejo. E existe também os fatores fisiológicos, que seriam esses. O principal de todos, um dos principais, na verdade, é o hormônio. Então, o hormônio, principalmente a testosterona no homem, precisa estar no nível, também é importante verificar a questão da idade, para saber se está tendo influência ou não nesse desejo. Nosso cérebro, ele que rege a questão do hormônio, a questão da dopamina, serotonina. Então, isso tudo são hormônios que precisam estar equilibrados para a questão do desejo. Parece uma coisa, quando a gente fala de desejo masculino, principalmente pela nossa socialização, né, no meio que a gente vive, a gente acha que o homem tem desejo a todo momento e que o homem precisa estar preparado para ter uma relação a todo momento. Mas isso não é verdade. E aí, quando o homem se depara com uma falta de prazer ou com uma dificuldade de ereção, o que é uma dificuldade de ereção? O homem que não consegue, né, ficar com o pênis rígido. Parece que eu tô simbolismo. E aí começa a ter essas disfunções sexuais e aí começa a ter um sofrimento muito grande com isso, porque na nossa socialização está dizendo que o homem precisa estar preparado a todo momento. E aí você começa a se pressionar, botar uma pressão muito grande em você para ter um alto desempenho o tempo inteiro. E não é assim que funciona. Porque, como eu acabei de falar, o desejo não é uma coisa simples. Olha só os fatores que estão por trás do desejo. Os fatores psicológicos, os fatores emocionais por trás desse desejo aí. Não é uma coisa tão simples. E isso tudo precisa estar equilibrado. Então, por isso que aqui na Uroclínica a gente tem esse setor de psicologia para quê? Para a gente cuidar desses fatores psicológicos. Tem o médico que cuida da parte da fisiologia, da parte de toda a outra parte biológica de você, homem, mas tem a questão psicológica que conta muito. E o desejo é uma parte psicológica que conta muito também para o bom desempenho. Sem desejo, sem prazer, não tem relação. E aí o desejo tem essa questão psicológica, como eu já disse, e a questão fisiológica. Aí, partindo desse ponto, dos fatores psicológicos e fisiológicos de você, homem, quais são os fatores, os três fatores que afetam o desejo? Quais são os principais fatores? Então, o biológico, que é até a sua testosterona está equilibrada, está com os níveis satisfatórios para você ter o nível suficiente de prazer, porque a testosterona é o hormônio que equilibra esse eixo do cérebro. Então é importante saber, você já fez algum exame da sua taxa hormonal para saber como é que está? E aí não basta falar, meu hormônio está em X. Não, é de acordo com a sua idade. E o que interfere na questão hormonal? O seu estilo de vida, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que está relacionado também a esse prazer. Então tem a questão biológica. Outro ponto importante, a alimentação, né, que é o estilo de vida, o seu sono, como é que está. E até mesmo a medicação. As medicações que você toma para controlar um outro tipo de patologia que você pode ter, pode estar influenciando diretamente no seu desejo, nesse seu nível baixo de desejo. E aí, um médico vai cuidar dessa parte da medicação para ver se o medicamento está interferindo no outro ou não. Há pouco tempo atrás, eu estava atendendo um homem que ele estava com uma queixa de baixa libido. Ele falou para mim que ele não estava conseguindo ter uma boa relação com a parceria dele, porque estava com baixa libido. E na hora que eu fui investigando para buscar entender
Ele estava tomando uma medicação que ele não tomava antes, só tomar essa medicação, e essa medicação estava interferindo, que era uma medicação, caso, estava interferindo totalmente na libido dele. Ele não fazia ideia que poderia ser. Então você pode estar tomando alguma medicação que tem interferência nisso e achar que não tem interferência, mas tem, tudo interfere. A questão do sono, né? Homem que busca alta produtividade, o sono está cada vez mais aí dificultado, pensa assim, eu estou dormindo 5 horas, é o suficiente. Será? Será que é suficiente 5 horas para você? É muito pouco. E aí acha que não, mas isso tem interferência direta no seu desempenho sexual. Se você não dormir bem, seu sono, que equilibra os hormônios, que equilibra também várias funções biológicas do seu corpo, vai ficar desregulado. E parece uma coisa simples, né? Mas não é importante equilibrar. Só que aí, às vezes, o sono não está bom porque você leva para a cama literalmente um monte de problema na sua cabeça. E o que eu tenho ouvido cada vez mais dos homens que eu atendo diariamente é falando assim, Carol, às vezes eu tô ali no ato sexual, eu começo a pensar em outra coisa para ver se eu duro mais. E na verdade isso causa uma desconexão com a relação que não é isso que vai te ajudar, na verdade é isso que vai te prejudicar. Na hora da cama você não leva nada de pensamento que não seja ali de conexão com a sua parceria, porque senão leva tanta coisa para a cama, para os pensamentos, que não consegue ter um bom desempenho. E esse bom desempenho, quando eu digo isso, é muito relativo, tá? Porque o bom desempenho depende de cada um aqui, cada pessoa é única. Então, o que é bom desempenho para o João não é um bom desempenho para o José, que não é um bom desempenho para o Lucas. Então, é muito importante ter isso claro na cabeça de vocês, porque se fala de sexo, isso eu fico um pouco mais tranquila, porque você não vai chegar numa roda de conversa e conversar com seu amigo sobre isso. Não dessa forma assim tão íntima, de se abrir, né, de falar das suas dificuldades. Mas se tivesse esse tipo de conversa, cuidado com o que você escuta, porque o que é bom para um pode não ser bom para você. Tempo também, de duração, né, que é muito falado nesse tempo de alta performance, né, de durar mais na cama. O que é durar mais? É muito relativo, é muito relativo. Então vamos lá, né? Tem a questão biológica, que é importante estar tudo equilibrado. Então, a questão da alimentação, sono, até da medicação que você toma, da testosterona. Tem os fatores psicológicos, que é a minha parte, que é uma parte essencial, não é porque é minha parte, mas eu costumo falar que é talvez a parte mais importante, que a sua cabeça. Se a sua cabeça não estiver equilibrada, dificilmente você vai lidar bem, não só com a questão sexual, mas com várias questões da sua vida. E o que é essa cabeça, né? É a questão da sua autoestima, como é que está, da sua autoimagem, como é que você se vê, se você tem uma boa relação com o seu corpo. Hoje em dia, né, até pouco tempo atrás, os homens se cuidavam menos do corpo. E que bom que tem esse movimento de cuidar do corpo, para além da estética, estar de acordo com o corpo, significa que a sua saúde está em dia. Também como é que tem sido essa autocobrança sua aí para um corpo, o que você tem feito para manter o corpo funcional. Outra questão muito ligada à questão psicológica é a questão da depressão, ansiedade. Isso tudo tem influência diretamente com o seu desejo. E as questões relacionais, que também são muito importantes. Desculpa, comecei a falar aqui, tá muito seco aqui onde eu moro. Então tem a questão relacional, que é a rotina. Como é que anda a sua rotina? A sua falta de estímulo, às vezes, a pressão que você se coloca, o uso da pornografia, da masturbação. Isso tudo tem muita influência no seu nível de desejo. E aí, qual é o fator, agora uma pergunta para você aqui, qual é o fator que você acha que tem mais influenciado no seu desejo? É a questão biológica, psicológica ou relacional? Relacional também tem, eu gosto muito de destacar a questão da comunicação, que é de como é que você se relaciona ali com a sua parceria. Você conversa, sexo, você fala disso, você fala do seu desejo, você fala do que você gosta, você tem abertura para isso? A maioria dos homens que eu atendo não tem, porque nem sabe como é que começa um diálogo sobre isso. E às vezes tem anos de relacionamento, mas não tem intimidade para abordar esse assunto, que faz tão parte da vida do casal. Então, qual é o fator que tem mais influenciado aí em você? Se não quiser me responder, pense aí, o que faz mais sentido para você? Qual que é, por onde que você precisa começar? Nos fatores biológicos, da questão da saúde, na questão psicológica ou na questão relacional? E isso tudo, todos esses 3 fatores que parecem distintos, a gente trabalha na terapia. Porque o sono
A alimentação, a gente também trabalha na terapia. Os fatores emocionais, psicológicos envolvidos, a gente trabalha na terapia. E os fatores relacionais também a gente trabalha na terapia. Então, o tratamento que eu acredito que é o tratamento padrão ouro que a gente fala. O que é o padrão ouro? Que é o melhor tratamento funcional, é o tratamento psicológico. Não só para tratar as disfunções sexuais, mas para tratar tudo isso que a gente está conversando aqui, que é vida, sua vida. E aí, entendendo esses fatores agora, quais são as estratégicas, práticas, para você já começar a colocar em prática isso? Você fala, Carol, percebi isso tudo, que eu preciso, por onde que eu começo? O que eu faço de estratégia para colocar em prática? Vamos lá. Estratégicas práticas para questão biológica, fisiológica. Cuidar do corpo, porque o corpo é o instrumento que a gente usa para tudo na nossa vida, né? A gente tá cuidando do nosso corpo. Para além da estética. Eu não tô falando de estética aqui, não. Tô falando de alcançar o tanquinho, não. Eu tô falando de ter um corpo funcional. Um corpo que você consegue subir escada e não ficar quase morrendo, esbaforido. Então, cuidar do corpo, sono, da alimentação, uso de álcool, cigarro. Então, comece pela atividade física. Uma estratégia, número 1, atividade física. Para equilibrar isso tudo, quando você coloca em prática a atividade física, o seu sono vai melhorar, a sua alimentação vai tender a melhorar também, que você não vai falar, poxa, acabei de praticar uma atividade física que eu vou comer esse pedaço de bolo aqui, super calórico, já começa a equilibrar um pouco mais a alimentação. A atividade física, principalmente a musculação, ajuda na questão hormonal, aumenta o seu nível de hormônio, de testosterona, principalmente o treino de perna, que é o treino que vocês homens fogem, aumenta de forma natural o nível de hormônio sexual aí, que é a testosterona circulante na sua corrente sanguínea. Então, atividade física, identificar os fatores emocionais. Como é que eu identifico os fatores emocionais, Carol? O que tem te causado ansiedade? Te deixa para baixo? O que você tem pensado? O que você pensa que leva o que você sente? E o que você tem pensado em relação a você, em relação à sua vida? Você está satisfeito com a sua vida? Se você não estiver satisfeito com a sua vida, está na hora de parar e repensar, porque sua vida não precisa ser mais ou menos, sua vida não precisa ser morna, sua vida pode ser boa, mas tudo depende do que você vem pensando. E hoje em dia, com essa vida agitada, nesses pensamentos automáticos que você tem, na maioria das vezes esse pensamento automático não está ligado a coisa boa. Porque o mundo que a gente vive, se a gente não tomar cuidado, a gente entra num ciclo caótico aí de só, quase que no modo só sobrevivência. Outra estratégia é verificar como é que está a sua comunicação em casa. E se você não for casado, como é que anda a sua comunicação com a sua parceria? Você fala sobre os seus desejos, você fala sobre a sua rotina, você fala sobre os seus problemas, a outra pessoa te escuta, você escuta a outra pessoa, porque o que eu tenho recebido cada vez mais são casais que vivem juntos, mas não estão conectados. E essa conexão vem dessa troca, dessa comunicação que está cada vez pela rotina diminuída. E aí, se isso tudo for muito difícil para você, se você não conseguir colocar em prática essas estratégias que eu acabei de falar, busque ajuda profissional. A Androclinic tem um setor de psicologia que pode te ajudar. Como é que funciona o setor de psicologia? É um setor que tem psicólogas especializadas no atendimento ao público masculino, especializada em saúde mental masculina e sexualidade masculina. Psicólogas com mais de 5 anos de formado, todas elas, porque é uma equipe de psicólogas, não é só uma psicóloga, é uma equipe com mais de 5 anos de formado, especializada nessa área de sexualidade para poder te ajudar a você sair dessa situação que te coloca com baixo desejo, com baixa satisfação, com sofrimento. Eu costumo dizer que a questão sexual traz um sofrimento real para você, homem. E você não precisa atravessar por isso sozinho. Você pode buscar ajuda num espaço sigiloso, seguro, para você talvez abordar coisas e assuntos que você não fala nem para você mesmo, às vezes. Até você tenta fugir. E quanto mais você tenta fugir dos seus problemas, mais os problemas não desaparecem, porque os problemas estão aqui na sua cabeça. E é a sua cabeça que precisa ser tratada em primeiro lugar, os pensamentos. E eu entendo que às vezes é muito difícil dar esse passo, porque a nossa socialização, a nossa sociedade diz que o homem precisa ser autossuficiente e resolver todos os problemas sozinhos. E a parte sexual é uma parte muito delicada, porque é o que é propagado por aí, que o homem está pronto a todo momento, basta que o desejo já vem, e não é assim que funciona. O desejo vem
dessas questões todas, dessa questão psicológica, dessa questão fisiológica do seu corpo. Então não é uma coisa, não basta encostar e ter o desejo. É importante que você entenda como é que você tem lidado com seus pensamentos, com o que você sente, e talvez você não tenha um espaço para você falar sobre isso. E a Androclínica disponibiliza esse serviço de psicologia, que é o que vai te ajudar a você a sair desse sofrimento. Porque eu sei que é sofrido para você quando você tem uma queixa e que você não tem um espaço para poder falar, principalmente nessa sociedade que pega tão pesado com os homens, que os homens fortes o tempo inteiro. E como é que eu vou falar de uma questão sexual, né? Nossa, aí sim que você se sente hipotético. E não precisa ser assim. Então podem contar conosco, busquem ajuda, não deixe para depois, porque isso pode custar muito caro para você. Eu vou deixar alguns minutinhos agora final da live para você mandar alguma pergunta, alguma dúvida, fazer algum comentário. E se você também quiser sugerir algum tema para a próxima live de quinta, toda quinta-feira eu estou respondendo perguntas, trazendo algum assunto importante. Hoje a gente tratou essa questão do desejo sexual, mas tem outros assuntos que a gente trata aqui toda semana para a gente ir aprofundando e para a gente ir tirando esse tabu que é falar de sexo. A gente pode falar que o sexo é uma coisa vital e que não é muito falado. E às vezes é falado com profissionais que não têm tanta experiência. Eu estou passando por isso. A autoafirmação pode ajudar? Então, mas por trás dessa autoafirmação, precisa entender quais são as causas que estão te levando a isso. Não basta só autoafirmar. A autoafirmação é importante depois que você entende o que está passando pela sua cabeça. E aí a gente precisa buscar da onde que vem tudo isso. Às vezes é lá de trás, experiência lá no começo da vida sexual, que foi te gerando uma série de pensamentos que agora seu desejo vai cada vez mais diminuindo, tipo para o subconsciente. A gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que a gente trabalha com o pensamento, e esse pensamento seu foi estruturado lá atrás, e foi gerando uma crença para você dessa questão sexual. Como é que você vê o sexo? Como é que você vê a questão do prazer, das relações? E aí a gente busca, por que funciona tão bem? Porque a gente busca a causa individual. Causa. Por isso que eu não consigo falar para você qual que é a causa aqui do seu problema, porque a gente vai buscar sua história de vida. A gente vai ver para você, Marcos, o que foi que aconteceu com você. Após algumas falhas, eu fiquei assim. Então, o que acontece? A gente trabalha com esse ciclo da falha. O que é o ciclo da falha? Você foi para uma relação, você falhou numa relação, o que seu pensamento começa a falar? Para te proteger. Cuidado, Marcos, na sua próxima relação você vai falhar novamente. Isso vai mexendo com a sua autoestima. E aí você já vai para a relação acreditando que você vai falhar novamente. Qual é a chance de você já ir com esse pensamento tão forte falhar novamente? Muito alta, porque o seu pensamento para te proteger já vai te trazendo essa memória do que aconteceu. Consequentemente, muito provavelmente você vai falhar novamente. Falhando novamente, você vai gerando mais baixa autoestima em você. E aí, mais baixa autoestima, para a próxima relação, você já vai acreditando nisso. E o que a gente faz na terapia? A gente quebra esse ciclo. A gente te dá ferramentas para você questionar esse pensamento e colocar em prática um novo comportamento, para você quebrar de fato esse ciclo e não cair nesse ciclo da falha, que é muito comum, que vai gerando mais ansiedade, porque você já vai para a relação muito preocupado, você não vai relaxado, você já vai preocupado que você vai falhar. E aí, consequentemente, você falha. E isso vai gerando um sofrimento muito grande. Eu entendo que você deve estar num sofrimento muito grande. Mas isso tem saída, que é a questão do pensamento e com as estratégias corretas, com profissionais corretas para te auxiliar nisso. Então, a gente está aqui para te ajudar, tá, Marcos? Manda um direct aqui para a gente te explicar como é que funciona o serviço de psicologia aqui da Androclínica, porque são ferramentas práticas para você já colocar em prática, para entender também a sua história de vida aí, como isso tudo começou. Então, às vezes não tá, por isso que é importante, às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou jovem, né? Sim, mas é o pensamento, às vezes, sabe o que eu pego muito também? Às vezes a taxa hormonal, né? Um cara como você, de 35 anos, tá ok. Não é a questão hormonal. A testosterona tá lá em cima. O desejo, tem até o desejo, não é questão do desejo, mas o medo de falhar vai ficando tão grande que você vai evitando, vai achando que você não tem mais desejo por essa dificuldade, porque vai afetando muito sua autoestima. E às vezes o nível de testosterona tá ok, o seu sono tá ok, sua alimentação tá ok, o seu físico tá ok, mas é preciso tratar a cabeça, porque é a cabeça. Então busque ajuda, a gente está aqui para te ajudar, tá, Marco? E
toda quinta-feira eu estou aqui para a gente tratar essa questão psicológica, que é, no meu ponto de vista, é o mais importante para você sair desse ciclo falha, esse ciclo da baixa autoestima, desse ciclo dessas questões psicológicas, dessa ansiedade, que vai gerando até uma depressão grave, e é o que eu tenho mais atendido, homens que vêm achando que está com um problema muito crônico, e basta algumas sessões a gente já equilibra essa questão do psicológico. É isso, semana que vem a gente está de volta, boa semana para vocês, tudo de bom. Se quiserem sugerir próximas pautas, só mandar no direct. Quem tiver interesse também, só mandar no direct que a gente responde você. Boa semana para todos e até mais.